Amém. Abramos nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós iremos estudar hoje do verso 11 até o verso 32. Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32. Vamos começar lendo apenas o verso 11 e o verso 12. Diz assim o texto sagrado. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Fechemos nossos olhos e vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai bendito, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra com temor e tremor, sabendo que o Senhor falará aos nossos corações, mas queremos pedir o Teu auxílio nessa noite, o auxílio do Teu Espírito Santo, porque ligeiramente o nosso coração e a nossa mente é inclinada para o contrário. Nós queremos Te ouvir, precisamos Te ouvir, e é isso que nós pedimos nessa noite. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado nas parábolas de Jesus, na série que nós começamos nesse mês, o quão é desafiador para aqueles que querem seguir Jesus. Quase sempre Jesus está mostrando o custo do discipulado, mas Jesus também está mostrando e dando lições àqueles fariseus que se achavam santos demais, e que para eles, os marginalizados, ou aqueles rejeitados que estavam do lado de fora, não deveriam participar da salvação, ou do plano da salvação de Deus. Lucas 15, do 11 ao 32, está no centro do chamado Evangelho de viagem. Enquanto Jesus está viajando e caminhando em Jerusalém, ele está pregando várias vezes por parábolas, mostrando, quase que sempre enfatizando, que os marginalizados, aqueles que estão distantes, também são dignos do reino de Deus, são chamados para o reino de Deus. Nessa perícope que nós vamos estudar, é uma terceira tríade de parábolas que muitos chamam de achados e perdidos, ou o que estava perdido e foi achado. Nós temos nesse capítulo 15 a dracma perdida, do verso 1 até o verso 7. Nós temos, a ovelha perdida do verso 1 ao 7, a dracma perdida do 8 ao 10 e agora o filho pródigo. Todas essas são respostas aos escândalos dos fariseus do porquê que Jesus recebe pecadores. Todas essas parábolas é uma resposta de Jesus ao escândalo dos fariseus do porquê que Jesus recebe pecadores. Lucas 15, então, é o coração pastoral do Evangelho. Essa parábola que nós vamos estudar expande a profundidade do tema do arrependimento, mas fala também da graça incondicional de um Pai e de um caráter escandalosamente inclusivo do amor de Deus. Ao incluir o filho mais velho, no verso 25 a 32, Lucas então introduz uma tensão com os justos, os fariseus, que se acham donos e proprietários da graça de Deus. O que fica claro em todas as parábolas e nessa é a dádiva da graça. Sem distinção, sem posse, sem raça, sem etnias, Jesus está incluindo e chamando para o seu reino todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados. O que nós veremos hoje é que Deus se alegra em restaurar os arrependidos e convida os justos a participarem da alegria da graça. Eu vou repetir que essa proposição mais uma vez é grande. Deus se alegra em restaurar os arrependidos e convida os justos a participarem da alegria da graça. Hoje eu não farei a metodologia que a gente geralmente faz de dividir em três pontos. Hoje nós faremos uma exposição correta, seguindo o fluxo do texto, para uma melhor compreensão da gente. Então, primeiro eu irei expor a parábola, depois eu farei a explicação da parábola e, por último, a aplicação da parábola para as nossas vidas. O que nós temos na introdução da parábola é justamente algo que vai se seguir por toda ela. Leia comigo novamente o verso 11 e o verso 12. O texto diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a parte da minha herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles.
Uma primeira pergunta que nós poderíamos fazer um texto, lendo esses 2 primeiros versículos, é: quem que em plena consciência pede herança a um pai que ainda está vivo? A ideia então desse filho, e Jesus está contando essa parábola, é: pai, é melhor que o senhor esteja morto, para que eu possa viver a minha independência. Ele quer uma independência sem uma relação com o seu pai. Pai, dá a minha parte da herança. O texto afirma para a gente que o pai então repartiu a propriedade entre eles. Isso traz outra informação para a gente. O pai repartiu a propriedade para o filho mais novo e também para o filho mais velho. A resposta do pai é sem julgamento. E se vocês perceberem, ela já antecipa uma ação da graça da parte dele. Ele simplesmente reparte. O pai divide entre os 2 filhos, sugerindo que o mais velho também recebeu sua parte. Que fique muito claro para todos nós, esse pedido é um pedido de independência. Esse filho quer viver uma vida independente. Kenneth Bailey diz que, desde os tempos antigos até o presente, não há nenhum caso de um filho mais velho ou jovem que tenha pedido a sua herança ao pai que ainda estava gozando de boa saúde. Imagina então um dos nossos filhos chegando para a gente dizendo: pai, me dê parte da herança. Primeiro ia dizer que eu não tinha herança. Ele já ia ser enganado aí. Mas imagina então alguém de posses. Que desacato. O desejo pela independência, irmãos, é sempre um convite à criação do nosso próprio Éden. O desejo pela independência é sempre querer a criação do nosso próprio Éden, onde o mundo gira em torno daquilo que nós queremos, onde nós somos reis, onde nós somos Deus dele mesmo. Só que esse filho não está calculando os custos da sua decisão. A saga continua, veja comigo o que diz o verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. A partida imediata desse jovem mostra então a sua impulsividade de rejeição à casa do seu pai. Ele pede a sua herança, mas a ideia de pedir a sua herança não é de multiplicar os bens da família. Ele pede a sua herança, mas ele não quer aplicar aquele dinheiro para que os bens da família cresçam. Não, ele quer a sua herança, mas ele quer se apartar da casa do pai. Ele quer viver uma vida independente. Ele quer viver a sua própria vida. De maneira muito rápida, o texto nos diz que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E foi para outro lugar ou para outro país. Ele quer se apartar da casa do pai e gastar tudo o que tem com a vida cara. Alguém poderia olhar para esse filho na saída da fazenda do seu pai e dizer: filho, você não está calculando os custos da sua decisão. Caberia alguém na porta da saída, talvez o servo mais velho da casa, orientá-lo, a olhar para trás, perceber tudo o que tinha e deixar de lado. Filho, você não está calculando os custos da sua decisão. Nesse Éden que ele criou, então teve festa, dança, alegria, bebedeira, amigos e até, quem sabe, um churrasquinho. Talvez teve mulheres e muitos prazeres, mas não tinha o seu pai. Não tinha aconchego. Ele tinha uma mesa farta, mas sem o que de fato importa nela. O texto fala para a gente que ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Sem calcular, sem pensar. Aquele que parecia ter tudo, logo então irá perceber que o nosso coração sempre está inclinado para ilusões. Sempre está inclinado para coisas que parecem ser miragens do deserto. Tudo aquilo que parece ser miragem através do belo. A história se segue. Veja comigo do verso 14, verso 15 e 16. Depois de ter gastado tudo, houve grande fome. Em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região.
que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Este é o retrato vívido de quem não calcula os custos da sua decisão. É o retrato exposto, pintado com algumas cores de cinza, tenebrosas e escuras. Este jovem que tinha tudo por causa de uma crise nacional começa a passar necessidade. E quando percebe, tudo o que ele fez e tudo o que ele decidiu, já está no fundo do poço. Ele já foi longe demais. Ele percebe que estar no trono da sua própria vida não traz só sabores. Ele percebe que uma vida independente, em que ele é rei dele mesmo, traz dissabores. Ele retrocede a uma posição inferior que tinha. Se isso não bastasse, ele assume uma função totalmente humilhante, cuidar de porcos. Alguém que tinha gados, alguém que tinha fazenda, alguém que era rico, agora está nesta situação, cuidando de porcos. Situação humilhante para os judeus. Vale salientar. Situação humilhante para os judeus. Jesus já está pincelando alguma coisa para os fariseus que estavam ouvindo. Jesus já está pincelando alguma coisa para os religiosos. Vejam sua situação. Os judeus diziam, no dito da época, que a maldição caia sobre o homem que cuida de porcos. Esse era um dito da época. Sua mesa está farta, mas de tudo o que é humilhante para o homem. Seu estômago está vazio e o seu coração precisa ser redirecionado. Nisso, com certeza, esse homem deve ter aprendido que o pecado promete liberdade, mas o pecado só entrega escravidão. O pecado promete tudo e no final das contas lhe entrega nada. Pinta um quadro muito belo, mas no final das contas é apenas uma miragem. É dentro do poço, quase sem enxergar a luz, que o tom da história começa a mudar. Nós vamos então de uma vida de pecado, de uma vida no poço, de uma vida independente, distante da casa do Pai, com pecados desenfreados, para uma consciência de erro, para uma mudança de mente, para uma lembrança de tudo aquilo que ele tinha na casa do seu pai. Veja o que diz o verso 17, 18 e 19. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O que está acontecendo aqui, irmãos, é um ensaio de um discurso. É um ensaio de uma confissão. O filho pródigo está ensaiando o que ele vai dizer quando chegar diante do seu pai. Imagine ele na mais terrível situação em que chegou, gastou tudo o que tinha, grande fome está sobre ele, está passando necessidade, ele está no fundo do poço e percebeu que tudo o que ele pediu e todos os recursos da propriedade que o pai lhe deu, não valeu de nada. Agora ele está ensaiando o discurso de volta. Mas o que é interessante nós percebermos aqui é a expressão caindo em si. Uma ação interna do coração. E essa ideia aqui não é uma ação interna do coração com interesses de possuir tudo que tinha. Porque se vocês perceberem no ensaio dele, ele fala: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A ideia do texto e o que ele quer dizer é: trata-me como um estranho. Esses empregados aqui eram os serviçais, eram os escravos que serviam ao pai. E os escravos daquela época eram estranhos. Ele está dizendo: trata-me como um estranho, mas permite-me voltar para casa. Ele está ensaiando o retorno. Ele percebeu que foi longe demais. Ele lembrou de tudo que possuía, de toda a satisfação que tinha na fazenda do seu pai.
de todos os prazeres, de toda a alegria, de ter o pai à mesa, mas caindo em si. Nós temos então aqui a dinâmica do arrependimento, e a dinâmica do nosso coração quanto a isso, de dentro para fora. Começa no coração, e depois ela é exteriorizada. Ele cai em si, reconhece seu erro, depois decide que precisa voltar. A sua confissão e a sua decisão reconhece seu erro. E reverbera justamente uma ação de alguém que sabe que a vida independente é tolice. A vida de independência é uma tolice. Nesse ensaio de confissão, ele se acha digno de ser chamado filho, já que a sua atitude foi de alguém que queria o pai morto. Por isso, seu ensaio é conclusivo com um pedido de servidão: trata-me como um dos teus empregados. A pergunta é: qual é a reação do pai? O filho está ensaiando, chegou ao fundo do poço, pediu tudo que tinha, o pai repartiu a propriedade, ele foi embora e gastou tudo. Agora está ensaiando o retorno. Qual é a atitude do pai? Verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Que momento emocionante deve ser o momento em que o perdido é achado. Eu não sei se você já participou de alguma saga de achar alguém. Real. Alguém foi perdido, coloca aqueles comentários, todo mundo procura, mais de 3 dias, do nada a pessoa é achada. Há uma comoção inteira, seja no bairro, seja na cidade, seja no estado, seja no país. Mas é emocionante quando alguém que estava perdido foi achado. Se eu estivesse no lugar do filho pródigo, voltando para casa, eu iria o tempo todo ensaiando: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus empregados. Eu repetiria essa fala por várias vezes, tentaria em colocar alguma coisa, tiraria outra. Mas o texto, irmãos, fala uma verdade para a gente, e mostra a ação de um pai que é gracioso. Imaginemos então que esse pai, quase que todos os dias, ia à janela da sua casa para ver se esse filho estava a retornar. Talvez todos os dias, de ponta de pé da sua janela, olhasse: hoje ele volta. Hoje ele volta. O texto diz que, estando ainda longe, o filho vinha distante, em um longo caminho. O seu pai o viu ao longe. Seu pai o viu ao longe. E o texto fala para a gente que, cheio de compaixão. Essa ideia desse sentimento de compaixão, eu já expliquei para vocês. É o sentimento das entranhas se comovendo de emoção por aquilo que está acontecendo. É a compaixão que Cristo tem pelos seus, pelos necessitados. Agora esse pai está com esse sentimento de compaixão. As suas entranhas estão se comovendo quando ele vê o filho ao longe. A história então nos conta uma sequência de ações de alguém que ama porque ama. Esse é o fato. Alguém que ama porque ama, sem condições e de maneira incondicional. O filho não encontra então no caminho um pai rancoroso, um pai de cara fechada ou um pai emburrado. O filho não encontra um pai que dá-lhe um tapa na sua cabeça e diz: o que é que você fez com o meu dinheiro? Ele não encontra esse tipo de pai. Ele não encontra um tipo de pai que lhe passará em rosto o seu passado ou a sua decisão. O texto está falando para a gente que esse filho encontra um pai cheio de compaixão, que correu ao seu encontro. É outra ação estranha para a época. Um senhor correr ao encontro do seu filho. Ele corre ao seu encontro, ele abraça o seu filho e beija o seu filho. E percebam, toda a ação do pai foi antes que o filho pudesse dizer qualquer coisa.
Toda a ação do pai foi antes do filho falar o discurso que vinha ensaiando pelo caminho. Pai, pequei contra os céus, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe apenas como um dos teus empregados. Percebam, há uma ação interna, há uma disposição interna de arrependimento. Caindo em si, ele levanta-se e vai. Disposição interna, ela de maneira externa expõe que ele está de fato cumprindo aquilo que confirmou no seu coração. O pai, o vendo de longe, antes que ele fale qualquer coisa, corre ao seu encontro, abraça e beija. Agora sim, depois dessa grande recepção, dessa calorosa recepção, eu estaria com as pernas tremendo. O filho agora então vai dizer tudo aquilo que ensaiou. Ou vai tentar dizer tudo aquilo que ensaiou. Verso 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Antes que o filho conclua o seu discurso, vocês lembram do ensaio dele? Qual é a outra parte do discurso? Não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe apenas como um dos teus empregados. Me recebe como um estranho na tua casa. Essa é a segunda parte do discurso. Mas o filho fala somente a primeira parte. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Antes que ele termine, o pai interrompe a situação, rouba a cena e ligeiramente começa a dar ordens. Veja comigo o verso 22, 23 e 24. Ele começa a dizer depressa: tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O pai simplesmente interrompe a fala do filho. Ele não deixa que ele conclua dizendo: deixa eu ser um estranho na tua casa, deixa eu ser um dos seus serviçais, deixa eu ser pelo menos teu escravo. Mas ligeiramente, as medidas enérgicas mostram uma graça ilimitada desse pai. Ligeiramente vestindo com roupa, colocando anel, colocando sandálias e mandando matar um novilho. Essas são ações de um tratamento para alguém importante. O pai não está com ressentimento. O pai não está com o pensamento do que o filho fez contra ele. Mas ligeiramente, com essa ação limitada, a alegria do pai é tão grande que o perdão é exposto nas suas ações. Coloquem a melhor roupa, como símbolo de um nível alto do social. Vistam a melhor roupa nele. Depois coloquem um anel no seu dedo, indicando a autoridade. E depois coloquem sandálias nos seus pés. É aí que a coisa pega. A ideia de colocar as sandálias nos pés do filho é justamente dizendo para ele que ele não será um escravo andando descalço. Mas ele é um filho. E assim será tratado como filho. Melhor roupa, anel, sandália. E por último, o animal que estava reservado para um momento muito importante, para uma grande festa ou um grande acontecimento, é mandado ser morto, para festejar o regresso desse filho. Porque este meu filho estava morto e novamente está vivo. Estava perdido e foi achado. Isso prefigura justamente uma ação da salvação. Morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Com ordens obedecidas, todos começaram a celebrar. Porque um pecador que se arrepende é motivo de festa. Quando há restauração, há festa. O céu é sinônimo de festa, banquete, celebração. A ação da graça é sempre um convite para que todos possam celebrar. Mas nem todos pensam assim.
Apesar da parábola ser conhecida por todos nós como a parábola do filho pródigo, deveria ser intitulada como o pai gracioso e os dois filhos perdidos. O pai gracioso e os dois filhos perdidos. Vejamos então a atitude do segundo filho. O que não foi, o que ficou em casa. A drama começa a mudar. A cena é outra. E se houvesse um fundo musical nessa história, seria de tensão. Verso 25, 26 e 27. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Este servo parece cantar de alegria o que está acontecendo. Ao longe, o filho mais velho está se aproximando. Ao longe, o que ele começa a ouvir é o som da festa da graça. E ele está curioso, o porquê que o seu pai está dando uma festa fora de época. O que está acontecendo lá dentro? O servo, muito entusiasmado, está dizendo: está tendo uma festa. O seu pai matou um novilho porque o seu irmão voltou. O que se esperava desse irmão é: que maravilha, que coisa boa, meu irmão está de volta. Todo mundo que perde alguém espera com ansiedade o seu retorno. Todo mundo que perde alguém festeja a sua volta. Mas não no caso desse filho. Veja comigo o verso 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Vejam a cena de birra que esse rapaz faz. A festa está acontecendo lá dentro. Ele fica do lado de fora. É como se o pai soubesse que ele está lá e não quer entrar. O pai interrompe o momento, saindo, e vai lá fora. Insistir para que o filho também participe da celebração. Para que o filho participe da festa que está comemorando o retorno do seu irmão. Verso 29 continua dizendo: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou todos os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Ele queria dizer o seguinte: para ele a festa, para mim o trabalho, para ele toda a celebração do mundo. Para mim, o cansaço que fiquei aqui na labuta, lhe ajudando, enquanto o Senhor deu tudo para ele, ele gastou e agora está de volta. Como o Senhor é injusto? Como pode nos tratar dessa maneira? O filho que parece nunca ter se perdido, nesse caso, está perdido dentro de casa. Ele nunca se comportou como filho, porque ele nunca entendeu o que era ser filho. Ele nunca olhou para seu pai e percebeu a sua filiação. Mas na sua mentalidade eu estive trabalhando como escravo para ti. Esse era o espírito mal-humorado desse jovem. E era o espírito que ele estava nutrindo durante toda a sua vida. Ele estava dentro de casa, ele vivia trabalhando, ele fazia tudo certinho. Mas era mal-humorado. E ele fala: nunca desobedeci suas ordens. E nessa perspectiva ele está então endossando e realçando a sua justiça social. E parece não compreender que de um filho se espera algo mais que mera obediência externa. Depois para o seu pai ele diz: contudo, nunca me deste nada. Ele está mentindo. Ele está mentindo porque o seu pai, quando repartiu os bens, repartiu para o mais novo e também para ele.
A resposta do pai. Verso 31 e 32. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Observe mais uma vez o aspecto amoroso desse pai para o filho mais velho agora. O filho que é cheio de orgulho, o filho que está perdido dentro de casa, o filho que acha que por tudo que faz merece mais que os outros. O texto está dizendo que o pai diz para ele: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Ao dizer tudo o que tenho, tudo que é meu é seu, ele confirma justamente que a divisão da propriedade foi feita entre os dois anteriormente. Ao mesmo tempo, ele não encerra a celebração. Em vez de ele reconhecer que está equivocado ou que não era sábio, ele faz exatamente o contrário. Ele diz ao seu filho: tínhamos que celebrar. Em outros termos, ele está dizendo para o seu filho celebrar a volta do seu irmão era algo obrigatório. Celebrar a volta do seu irmão era algo obrigatório. Era a coisa mais adequada a se fazer. Como termina essa história? Com um convite ao orgulhoso a também participar da festa. Não sabemos se o orgulhoso participou da festa, não sabemos se ele entrou na casa, mas sabemos de uma coisa: o convite também foi feito ao orgulhoso. Explicação da parábola. Jesus ensinava, irmãos, aos marginalizados e pecadores, revelando sempre a verdade do reino de Deus. Os líderes religiosos, indignados, criticavam Jesus por acolher esses grupos que eram rejeitados na sociedade e que eram considerados também espiritualmente mortos. Jesus usa a parábola do filho pródigo para ilustrar 3 tipos de pessoas. O filho rebelde representando os marginalizados, aqueles que estão fora, aqueles que estão distantes e que são olhados com desdém por aqueles que estão dentro. O filho mais velho simbolizando os religiosos legalistas. E o pai refletindo o amor e a graça de Deus. O comentarista diz que a parábola a respeito do filho pródigo não é primordialmente a respeito de um rapaz extravagante, mas a respeito do relacionamento entre Deus e o pecador, e aquele que julga ser santo demais. Então, nesse caso, o filho mais novo é todo aquele que percebe-se tão perdido que se acha indigno de sentar na mesa do pai. O filho mais velho não é especificadamente o fariseu religioso, mas todo aquele que olha para o lado, sempre que um estranho senta à mesa. O pai dessa parábola é o Deus que se antecipa em graça e acolhe judeus e gentios no seu reino. A parábola do filho pródigo em Lucas 15, do 11 ao 32, é em sua essência uma revelação vívida do coração de Deus. Um pai que busca, um pai que perdoa e celebra o retorno dos perdidos. Sejam eles rebelados visivelmente ou moralistas ressentidos. Ela não é apenas sobre um jovem que se desvia e retorna, mas sobre os 2 filhos igualmente distantes. Um apelo pelo pecado explícito, outro pela justiça própria. O foco, então, não está na degradação do mais novo ou na rigidez do mais velho, mas na resposta escandalosa da graça do Pai. Assim, Jesus confronta tanto o pecador desesperado, quanto o religioso autossuficiente, mostrando que a salvação não é um prêmio para os merecedores, mas uma festa para todos aqueles que foram reconciliados. A parábola nos chama a abandonar tanto a rebeldia quanto o orgulho, e a entrar na alegria que o Pai oferece, que transforma toda a miséria em celebração. Agora, a pergunta que fica para todos nós é: quem somos nós nessa parábola? Quem aqui de nós foi para um país tão distante, que tem
durante todo esse tempo ensaiado sua volta, mas não consegue se levantar. Ou quem aqui está perdido dentro de casa? Querer viver uma vida independente é querer viver uma vida sem Deus. Querer viver uma vida independente é querer viver uma vida sem Deus. É achar que somos bons o suficiente para lidar em terras estrangeiras, mas no fim nós sempre iremos perceber que precisamos de alguém maior e melhor que possa nos guiar. Ser independente nesse requisito é o mesmo que querer tudo o que é de Deus, mas tratá-lo como se ele nunca existisse. É pedir sua herança, é requerer os seus dons, é requerer tudo aquilo que ele pode dar ao homem, mas viver uma vida sem relacionamento com ele. O filho mais novo vivia na casa do pai, tinha comunhão, tinha conforto e nada lhe faltava. Ele tinha abrigo, pão, roupa, calçado, anel no dedo, tudo que possuía também lhe pertencia. Este filho vivia cercado das bênçãos do pai. Porém, um dia, esse jovem cavou o poço de insatisfação dentro do seu próprio coração. Começou a se sentir infeliz com tudo que tinha, insatisfeito com tudo que tinha ganhado e pensou: quem sabe, com tudo que eu já tenho, da parte do meu pai, eu posso aproveitar em outro lugar. Esticou o poço, olhou pela janela da cobiça e viu além do muro um mundo mais colorido, um muro muito mais atraente e cheio de emoções. E esse filho mais novo simplesmente ardeu o seu coração em querer conhecer o que tinha do outro lado. Partiu com sua herança e viveu em grandes aventuras. Talvez esse seja você hoje que está me ouvindo. Estava na casa do pai, desfrutava do seu banquete, nada lhe faltava e tudo que um filho precisava você tinha. Sua presença, seu amor, seu consolo, a alegria de participar da mesa. Mas aventurou-se no poço de satisfação do seu próprio coração, no desânimo da vida, foi para longe de casa e está vivendo de maneira irresponsavelmente no pecado. Aquele homem na beira da fazenda que eu disse que deveria estar lá para o filho mais novo, talvez esteja sussurrando no seu ouvido: filho, filho, você não está calculando o custo da sua decisão. Esse caminho tem te levado à escravidão e não à liberdade, isso precisa ficar muito claro. Muito em breve você também cuidará de porcos e não perceberá onde está, pelo costume de já estar vivendo em um chiqueiro. Logo, logo desejará ser saciado e não terá forças para dar meia volta, pois já está acostumado com essa fome que tem sentido. A pergunta então é: logo, logo, ou você já vive dessa maneira? Já foi para tão longe, já está tão elamado pelo pecado, tão sujo com o pecado, que não está mais sensível a retornar. Não consegue cair em si. Não consegue perceber o quão longe foi e precisa de retorno. Já está numa posição tão humilhante, que não consegue mais cair em si por tanta frieza espiritual. A fome é a fome de Deus. E esse vazio só pode ser preenchido por Ele mesmo. O filho pródigo nos ensina que os ídolos prometem prazer e no final das contas sempre deixam vazio. Os prazeres então tornam-se um dilúvio de sofrimento. O jovem começou a passar necessidade, foi parar no chiqueiro, ceboso, coberto de trapos, com o estômago fuzilado por uma fome terrível. Nos atentemos, irmãos, para a ideia de que o diabo é um enganador, o pecado é uma fraude e o mundo é ilusório. O colorido que está à nossa frente não passa de uma ilusão de ótica.
No final das contas, quando toda essa ilusão se dissipa, nós encontramos tudo aquilo que é cinzento no deserto sem vida. Porque no final das contas, o pecado não compensa e o seu salário é sempre a morte. Quantas vezes você ensaiou esse retorno? Quantas vezes ensaiou essa oração? Quantas vezes você ensaiou essa confissão? Indo para o trabalho, vindo para a igreja, voltando para casa. Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quantas vezes você ensaiou? Quantas vezes se colocou no caminho do arrependimento, mas ligeiramente flertou ou lembrou do prazer do pecado e não conseguiu se levantar para caminhar até o arrependimento, para caminhar até um lugar de retorno? Agora talvez você tenha se percebido na pessoa do filho mais velho. Está há muito tempo dentro da igreja, dentro de casa, que nada mais lhe encanta. Você também está perdido. Não somente o que saiu ou o que está distante de tudo isso está perdido, quanto ainda mais pior é aqueles que estão dentro de casa, mas também estão perdidos. As tarefas são as mesmas e você está cansado desse ciclo vicioso das mesmas coisas. O que esse texto fala a esses corações? Ele revela que o coração humano pode se perder tanto na rebeldia visível, quanto na autoconfiança religiosa. Nós somos tentados a viver longe do Pai, ou fora da sua alegria, mesmo estando dentro de casa. O filho mais velho não gastou a sua herança dissolutamente. Ele não viveu em prazeres e farras. Nunca envergonhou o seu pai. Sempre estivera na casa paterna, trabalhando para o pai, servindo ao pai. Mas também estava tão perdido quanto. Há pessoas perdidas, irmãos, dentro da igreja, que nunca foram para uma boate. Há pessoas perdidas dentro da igreja que nunca se drogaram, que nunca se prostituíram, que nunca traíram. Mas são perdidas dentro da casa do Pai. São pessoas que não sentem mais o prazer de se assentar à mesa, de participar à mesa e de se alegrar com tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado na família da fé. O cansaço já lhe tirou o ânimo. Ser crente para estas pessoas que estão perdidas dentro da igreja é um peso, um fardo, uma obrigação pesada. Essa pessoa que está perdida dentro da igreja, ela se sente sufocada, gemendo como um escravo. Ela obedece, mas ela obedece ao Pai sem alegria nenhuma. Ela está na casa do Pai, mas vive como escravo, como se tivesse a obrigação de servir apenas a esse Pai, mas não de amá-lo como Pai. É estar na casa do Pai, mas não tendo comunhão com o Pai. Essa é a mensagem do filho mais velho. Ele vivia na casa do Pai, mas não se sentia livre. Ele se percebia escravo. Sua religião era rígida. Ele obedecia por medo ou obedecia querendo elogios. Fazia as coisas certas com motivação errada. Sua obediência não provinha do coração. Ele andava como escravo. Ele nunca entendeu, na verdade, o que era ser filho. Nunca usufruiu, nem se deleitou do amor do Pai. Este parece que está pior do que o primeiro. Mas a verdade, irmãos, é que ambos precisam de arrependimento. Sobre este segundo, nós não temos o relato da parábola do que aconteceu com ele. A parábola só termina com o pai convidando-o a celebrar o retorno do seu irmão. E isto é o Evangelho, o convite para todos os perdidos e todos os orgulhosos a participarem da mesa. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Hoje, nessa noite, se você estiver na posição do mais novo, na posição do mais velho, o convite é o mesmo. Volte para casa e voltemos a festejar como antes. Voltemos para casa e voltemos a festejar a salvação, a alegria daqueles que estavam mortos espiritualmente e tornaram a vida, daqueles que estavam perdidos nas vielas do mundo e foram achados pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu Evangelho.
não nos aproximemos nessa noite com culpa, mas nos aproximemos desse Pai em arrependimento, porque a graça de Deus antecede a nossa iniciativa, desde que ela parta do nosso coração. Ele já está a caminho antes de terminarmos a nossa confissão. Lembremos, irmãos, que o arrependimento verdadeiro não é um discurso perfeito, mas é simplesmente um coração que se volta para o Pai. Eu posso orar por 1 hora e ainda assim o Senhor não ouvir minha oração, se isto não for com sinceridade. Sobre Deus como Pai, não se esqueça, a restauração com Deus não é parcial. A restauração com Deus é plena, pública e celebrada. Deus não apenas nos perdoa, Ele se alegra em perdoar. Pensem nessa perspectiva de Deus como Pai. Ele não somente nos perdoa, mas Ele se alegra em nos perdoar. Não é um Pai ressentido, que está nos esperando de cara emburrada, de cara fechada, pronto para nos bater. O filho pródigo mostra a nossa condição, longe, quebrado, humilhado, mas ainda desejando um retorno. O Pai representa a Deus com iniciativa, compaixão e generosidade desmedida. O Filho, e nós vamos esperando castigo, encontramos abraço. Esperando exclusão, encontramos festa e celebração. Isso mostra, irmãos, como a graça supera todas as perspectivas humanas. Isso mostra o escândalo da graça. Como que Deus nos incluiu nisso? Porque todos nós podemos perceber que em alguma medida também fomos longe demais. Essa é uma noite de refletirmos sobre isso. Em que ponto nós estamos? Se você está distante, nessa noite, você precisa voltar. Você precisa cair em si. Lembrar dos benefícios da salvação. Lembrar do prazer da mesa do Senhor. Lembrar do banquete eterno que está nos esperando. E celebrar por isso. Se você está perdido dentro, você também precisa se arrepender do seu pecado do orgulho. Não se vê como um escravo, não se vê como um serviçal, mas como um filho, que por amor está à disposição desse Senhor, desse reino. Do que não podemos esquecer nessa noite, que somos capazes de ir longe demais, mas não fora do alcance da graça. Que tentamos negociar com Deus como servos, quando Ele nos quer de volta como filhos. Que carregamos a culpa que nos impede de aceitar plenamente o perdão. E não é isso que o Evangelho nos oferece. O Evangelho nos oferece perdão plenamente. Por isso, irmãos, paremos de pensar como o mundo pensa. Eles pensam que Deus só aceita os bons, que precisamos nos provar primeiro e que os erros graves nos desqualificam para sempre. A ótica do Evangelho é totalmente diferente. Diz que Deus vai atrás dos quebrados, Ele abraça antes de ajustar e transforma o indigno em herdeiro. A cruz é o clímax dessa verdade. Jesus morreu quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Ele foi lá e nos alcançou, Ele foi lá e nos restaurou, Ele foi lá e nos deu vida e vida em abundância. Agora o que temos? Salvação, assento à mesa, um lugar cativo para sempre ao seu lado. Para concluir, esta parábola termina com o filho mais novo voltando para a casa do pai e o filho mais velho recebendo o convite para a festa. O que estava fora entra para a festa. O que estava dentro fica fora da festa. Mas não sem um convite. Ele recebeu o convite. O filho mais moço se humilha e é recebido. O filho mais velho é confrontado e não se humilha. Coração orgulhoso. Um termina a trajetória na casa do pai, no meio da festa e com o coração feliz. O outro termina a caminhada fora da casa do pai, longe da festa e com o coração amargurado.
É fato que nesse capítulo todos se alegram, exceto o filho mais velho. Ele nunca está satisfeito. Ele nunca está alegre, porque ele está perdido dentro de casa. Na cruz, Cristo foi abandonado para que o arrependido fosse acolhido. Ele foi humilhado publicamente para dar honra eterna a todos nós. Na ressurreição, Cristo Jesus abriu o caminho de volta à comunhão, e agora todos aqueles que foram ressuscitados juntamente com Ele são convidados para participar dessa festa. À direita do Pai, Ele está preparando a ceia das bodas, e nesse momento intercede como o irmão mais velho perfeito. Torne o seu ensaio em realidade, reconheça seu pecado, se arrependa, se levante dessa lama e vá em direção a Ele. O mais interessado na nossa restauração é o próprio Deus. Por causa do cordeiro morto no madeiro, já temos todos os acessórios de co-herdeiros. Anel no dedo, sandálias nos pés e roupas novas. Estamos prontos. A eternidade nos espera. Celebremos. Feche os olhos, curve sua cabeça e ore ao Senhor em resposta ao que você acabou de ouvir.